Eu sei que essa não é a apresentação mais adequada para um vídeo, mas hoje você vai ter que abrir a privada da história do Brasil junto comigo aqui. A gente vai ver na íntegra o depoimento do Major Tibiriçá, ou seja, o Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido como o maior torturador da ditadura militar. Caso você queira saber da biografia desse sujeito, vá até o site memoriasdaditadura.org.br, porque lá é onde estão reunidas as versões da resistência à ditadura da época. Isso porque a versão oficial dos fatos são desconfiáveis, né? Então, vai lá no site Memórias da Ditadura e dá uma lida pra ver quem foi esse c... A primeira coisa, mano, olha a cara desse velho, mano. Nossa, velho, que cara de mano sádico, né, velho? Ainda vai de óculos escuros ainda, mano. Cara de ruim, hein? Existe um habeas corpus que o permite ficar em silêncio diante de várias perguntas, então a gente vai reagir só a algumas partes desse depoimento, que é longo, inclusive. Na primeira quinzena de 1970, o terrorismo aumentava cada vez mais, principalmente no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. Bom, o que ele chama de terroristas eram militantes que queriam derrubar a ditadura militar. Terrorismo era o que o Estado brasileiro, era o que a ditadura brasileira fazia com sua população. A população brasileira, antes da ditadura mesmo, estava sofrendo muito social e politicamente. A ditadura se aproveitou desse clima, deu o golpe e se implantou no Brasil, a mando dos Estados Unidos, financiada pelos Estados Unidos, tá ligado? Os telefonemas entre o então presidente John F. Kennedy e o embaixador americano no Rio de Janeiro, Lincoln Gordon, são reveladores. A gravação mostra que eles trataram claramente do plano para retirar Jango da presidência. Então assim, é uma ditadura imoral e que não tem moral nenhuma para chamar alguém de terrorista. Ele é a representação da ditadura, então assim, ele não tem moral nenhuma para chamar alguém de terrorista. E isso fique claro para você não cair nesse papinho dele. Os órgãos policiais, assim, surpreendidos, estavam despreparados para enfrentar as ações terroristas. No início de 1970, os terroristas já haviam assaltado mais de 300 bancos e carros fortes, encaminhado mais de 300 militantes para cursos em Cuba e na China. Eles já haviam atacado quartéis e roubado armas. Tinham incendiado várias radiopatrulhas, explodido dezenas de bombas, sendo a mais significativa a colocada no aeroporto de Guararapes. Esse velho torturador fica falando dos assaltos e das ações revolucionárias como se fosse um absurdo, né? Era uma guerra fria, onde o recurso militar e paramilitar era frequente, era regra. Ele moraliza isso hoje, aproveitando que está num período democrático, né? E que isso hoje é visto como absurdo. Ele moraliza como se fosse a maior das atrocidades possíveis, você entrar num banco e assaltar alguns milhares para financiar a revolução, para comprar arma, para comprar coisas do tipo, tá ligado? Na história da humanidade, todas as revoluções tiveram seu momento de violência revolucionária, até mesmo as tentativas de revolução, de levante revolucionário. A gente não pode moralizar esses períodos, tá ligado? O que você pode fazer é decidir politicamente se posicionar, ou a favor da classe trabalhadora e suas ações, ou a favor da classe dominante e seu estado autoritário. Eu era um agente do Estado, comandante de uma unidade militar dentro da cadeia de comando.
Durante o meu comando, nunca fui punido, nunca fui repreendido, recebi os melhores elogios da minha vida militar e recebi a mais alta condecoração outorgada pelo Exército Brasileiro em tempo de paz. Porra, mas quem é que vai te punir? Quem é que vai te julgar? Sendo que você era um lacaio da ditadura, sendo que você era um braço da ditadura. É lógico que você vai ser homenageado. A própria ditadura é a ditadura, porra. Quem é que vai te punir, caralho? A medalha do pacificador com palma por da Roseta, estando aqui com muito orgulho. Isso só é distribuído. Esse velho colocava rato na vagina de mulheres. Esse velho colocava crianças pra assistir cenas de tortura. Ele tem essa cara de pau de ficar mentindo aí e justificando as atrocidades que ele cometeu com a resistência armada ou pacífica da época. Isso é um absurdo. Mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. Desejo ressaltar para os senhores todos que em todas as organizações terroristas, todas elas e mais de 40 eram elas, em todos os seus estatutos, os seus programas, está lá escrito claramente: o objetivo final era a implantação de uma ditadura do proletariado, do comunismo. Isso é verdade. As organizações queriam a construção do socialismo no Brasil rumo ao comunismo, tá ligado? E vocês queriam a continuidade do capitalismo, um sistema que priva a riqueza na mão de poucos, um sistema que reprime com violência as pessoas que sofrem na sociedade, um sistema que oficializa a criminalização da pobreza e da luta. Mais imoral do que isso não há nada, seu rato. Já são 5 ou 6 inquéritos atrás de mim, mas eu vou em frente. Eu vou em frente, nem que eu morra assim, mas eu não vou me entregar. Eu lutei e lutei. Tudo que eu tenho que declarar, meu senhor, está no meu livro. Tudo que eu tenho que declarar está lá escrito. Tudo que eu tenho que declarar eu já disse. Nesse momento, eu asseguro meu direito de me manter calado, reforçado pela decisão do juiz da 12ª Vara Federal. Em primeiro lugar, esta documentação. O senhor está me ouvindo bem, coronel? O senhor está me ouvindo bem? Pois não, fique à vontade. Temos o dia inteiro. Esse documento se constitui no relatório de estatística do DOI-CODE do 2º Exército do mês de outubro de 1973, portanto, sob o comando do coronel Brilhante Ustra, que lê: discriminação, passagem de 30 de setembro de 73 para outubro de 73. Presos, isso é uma movimentação que vinha desde lá do seu tempo, isso assume em 70, correto? Presos pelo DOI-CODE 2º Exército. Preste muita atenção nessa parte. Presos pelo DOI-CODE do 2º Exército. Dentre os presos, serão citados uma quantidade de transferidos, mortos, etc. Ou seja, é dentre aqueles que estavam no DOI-CODE e não dentre aqueles que estavam se rebelando, sei lá, pelas ruas. Esta parte será chave para você não ser manipulado pelo próprio Ustra. 1.713 pessoas. Em outubro foram presas mais 73 pessoas. Total de 1.786 pessoas. Encaminhados ao DOPS, aí no sub e presos pelo DOI-CODE. Aí vem subitens. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 706. Espero que o coronel converse, depois eu continuo.
Não lhe cansarei. Encaminhados ao DOPS São Paulo 7, mas temos que esclarecer, a Comissão da Verdade para esclarecer, né? Se a lei nos exige que esclareçamos circunstanciadamente, que é o que eu estou exatamente seguindo a lei. Encaminhados ao DOPS 706, mês de outubro 1.707. Encaminhados aos outros órgãos 168, 169. Liberados 772, 58, 830. Mortos dentro do DOI-CODE do 2º Exército em documentação secreta. Mortos dentro do DOI-CODE do 2º Exército. Mortos em documento oficial secreto. Mortos. 45 mortos. Aí temos um segundo item, por favor, não me interrompa. Eu não me interrompi, eu ouvi. Então, isso é a boa democracia. A gente tem a paciência de ouvir. Exatamente. Vamos aprender sempre a vivê-la, que é o melhor de todos os regimes. Recebidos de outros órgãos é o segundo item. DOPS recebe. Isso está vindo, né, o período todo do nosso comandante. 729. Mais 3, 700 vem de outros órgãos para o DOI-CODE. E lá ele encaminhou para, de outros órgãos, e lá ele encaminhou para o DOPS 289. Encaminhou para outros órgãos 273. Mortos de pessoas que no DOI-CODE chegaram, recebidos de outros órgãos. Mortos 3. Muito bem. Mês de dezembro de 73. Documentação oficial, agora para o doutor, se quiser checar, a CE 27 50 80 004. Vem tudo ali bonito. Não, vamos poupá-los e tal, para aqui, mas quem quiser depois pode ver, examinar. Público. Dezembro de 73. Reviva a memória que em outubro de 73, mortos 45. Dezembro de 73, mortos 47. Então, no período em que o senhor comandava o DOI-CODE, pessoas que lá estavam presas, sem nada, menosprezando os mais elementares direitos de investigação, defesa, lá dentro, 50 brasileiras e brasileiros foram mortos por divergir. Isso não está no seu livro. Tá, sim, senhor. Então eu gostaria de... Gostaria que o senhor dissesse... Deixa falar que eu vou contestar. Não, estou terminando. Então eu gostaria agora que o senhor... Aqui que eu vou contestar. Claro que sim. Por favor. Tem todo o seu direito. Agora eu gostaria então que o senhor me dissesse... Está aí no meu livro, o senhor procura aí. Não, gostaria que o senhor me dissesse. Uma página para então... Tem o meu livro para a comissão? Eu não vi no seu livro, confesso que eu não vi. Esse documento secreto eu não vi no seu livro. Justamente porque esse documento não tá no livro dele. O que ele vai mostrar do livro dele é uma matéria jornalística que se baseou nos dados da época. E aí ele vai querer refutar a matéria jornalística. Mas a refutação dele, a matéria jornalística, a suposta refutação, não refuta o documento que está na mão do jurista. Tá no seu livro? Tá, sim, senhor. Documento, esse onde eu comento que o Jornal do Brasil, o Jornal de Brasília, publicou esse fato aí, e eu comento... Não, isso é um fato. Não, senhor, eu comento tudo isso. Esses dados estão lá no meu livro. Eu não vi no seu livro esses dados, não vi esse documento secreto no seu livro. Se tiver o meu livro aí, por favor. Mas o senhor então vai se negar também. A moça tem ali o livro. Doido para explicar. Posso falar? Pode. Bom, então a respeito desse famoso documento encontrado, na página 299, aqui acho que é da primeira edição ainda do meu livro, o título, Setor de Operações de Informações,
Pleito de gratidão, meu subcomandante. Então, o relatório periódico de informações do 2º Exército, datado de setembro de 75, um documento confidencial, publicado pelo Correio Brasiliense de 17 de outubro de 2004, apresentava o seguinte: relatório de estatísticas do DOI-CODE do 2º Exército até 30 de setembro de 1975. Presos pelo DOI, 2.381. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 870. Encaminhados a outros órgãos, 193. Liberados, 1.261. Mortos, não é mortos dentro do DOI-CODE, como o senhor disse. Não é ele que está dizendo. O documento é sobre quem foi capturado, quem foi preso, tá ligado? Então, são mortos no DOI-CODE, tá ligado? Se a matéria jornalística não foi específica o suficiente, tanto quanto o título desse documento, é problema da matéria jornalística. Você refutou a matéria jornalística e não o fato. O fato está escrito no documento, inclusive produzido pela própria instituição militar. Mortos! É diferente. Não é mortos dentro do DOI-CODE. Vamos continuar, o senhor não me interrompa. Mortos! 47. Enviados para outros órgãos, 1. Recebidos de outros órgãos, 899. Encaminhados ao DOPS de São Paulo, 341. Encaminhados a outros órgãos, 220. Liberados 2, mortos 3. Elementos que prestaram informações e foram liberados, 3.419. Dados estatísticos acima constam do número de mortos, 47 mais 13 igual a 50. A imprensa, em manchetes, publicou. Agora prestem atenção, meus senhores. As manchetes em si são tendenciosas. Induzem o leitor a pensar que as mortes aconteceram dentro do DOI e não, na realidade, mortos em combate. Essa mesma imprensa deixou de publicar que no mesmo período, só em São Paulo, os terroristas mataram entre civis, policiais militares, 53 pessoas, Os dados estatísticos de uma tropa em combate, obrigatoriamente, têm que citar a quantidade de prisioneiros, de desaparecidos, de feridos e de mortos. Se o Exército omitisse o número de mortos, as manchetes provavelmente seriam: Exército esconde o número de mortos. Sempre admitimos que houve mortos. Desses mortos, 2, segundo minhas pesquisas, suicidaram-se no DOI. Vladimir Herzog e Manuel Filho, não no meu comando. No meu comando, meu senhor doutor Fantanes, ninguém foi morto lá dentro do DOI. Todos foram mortos em combate. E os que o senhor disse que foram mortos dentro do DOI não é verdade. Reputo, o senhor não está certo no que o senhor está dizendo, está aqui publicado. Não precisa se exaltar. Não, eu estou exaltado, senhor, porque a mentira me revolta. Mas não é mentira. É mentira, sim, senhor. O senhor vai me desculpar? É mentira porque está aqui escrito. Dentro do DOI não houve nenhum. Ele tá tirando com a nossa cara. O documento primeiro indica um total de presos pelo DOI e depois ele divide o dado geral em sub-itens, encaminhados ao DOPS, a outros órgãos, os liberados, os mortos e os evadidos. Então eram uns anjinhos que estavam lá dentro que foram mortos? Não, senhor. Foram mortos de arma na mão, na rua. Sim, agora deixa eu dar a palavra que eu... Dou a palavra. Ó, ele já entrou no mérito político sobre serem terroristas e tudo mais, como se fossem santinhos e tudo mais. Ele fugiu ali da discussão lógica, objetiva, concreta do bagulho, entrou no mérito político. Veja bem, e não adianta que nós vamos ficar aqui uma interpretação, mas é claríssimo que está aqui. É um relatório de estatística do DOI-CODE do 2º Exército. Faz uma estatística, discrimina uma movimentação mensal e coloca como título: presos.
Aqui está claríssimo. Presos pelo DOI-CODE do Segundo Exército. Esse é a caixa alta aqui. Portanto, no mês de outubro de 73, em caixa alta... Esse documento que eu mostrei na íntegra é de novembro, um mês depois da data do documento que tá na mão do jurista, tá ligado? Então, assim, presta atenção porque tem mais 2 mortes de brinde ainda no intervalo de um mês. Presos pelo DOI-CODE do Segundo Exército. Depois desse, portanto, desse universo de presos, vem a discriminação, vem os subitens encaminhados ao DOPS. Até aquela data, setembro de 73, 706, caminhados a outros órgãos, 168, liberados, 772, mortos, 45. E aqui tem um outro documento, meu Deus, de dezembro de 73, 2 meses após, de novo, presos pelo DOI-CODE Segundo Exército, e aí vamos à discriminação, aqueles DOI-CODE prendeu, e agora vai discriminar aquele montante, encaminhados ao DOPS, 708, encaminhados a outros órgãos, 170, liberados, 862, e agora, 2 meses depois, mortos, 47. Então, só para raciocinar, nesse espaço de 2 meses, 2 mortes aconteceram, meu Deus. Isso é óbvio, eloquente, e não há que se dizer que isso aqui mortos em combate na rua, nada disso. Exatamente, se tivessem de fato mortos em combate, o próprio documento iria discriminar aí embaixo. Ou não? Ou o sistema é tão falho assim? Vocês trabalham mal? Vocês não iam relatar aí que tiveram mortos em combate também? Não é um dado importante? A fonte desse dado de que foram mortos em combate é unicamente a cabeça do Ustra no momento de escrever o livro. Ali é a fonte dele. Aí fica fácil, né? Você falar, olha meu livro, lê meu livro que você vai ver a verdade. Ah, mano, vai se fuder. Se você é o tipo de pessoa que acreditará no que diz o Ustra, veja o canal da Comissão Nacional da Verdade, stalkeia o canal do começo ao fim e conclua. Você só vai continuar defendendo esses torturadores se você quiser, porque nem você vai acreditar naquilo que você defende. Pergunta: Gilberto Natalini, o senhor sabe quem é? Gilberto Natalini é um cara que o Ustra torturou. Tem o depoimento dele no canal da Comissão Nacional da Verdade. Vale a pena ver completo. Ele está nessa mesma sala em que está o Ustra. Vai ter um choque entre os dois aí. Vai ter uma discussão verbal bastante intensa. Então vai responder. Gilberto Natalini. Não sabe. Foi o quê? Não, vou chegar agora aqui. Esfaqueado? Não, que esfaqueado. Que isso? Calma. Não. Veja bem, Gilberto Natalini aqui depois, e disse que em meados de 1972 foi preso. Depois de interrogado, o senhor está conseguindo ouvir? Depois de interrogado, o senhor o liberou, por ter constatado que ele em si não estava ligado a nenhum movimento de esquerda, ele só tinha um jornal da Molipo, e então o senhor falou para os seus homens o acompanhar até a sua residência, porque, segundo ele, lá existiam outros jornais do Molipo. Lá chegando, não tinham os jornais do Molipo, a avó dele disse aos seus comandados que um grupo de rapazes tinha tirado os jornais de lá. Então, naquele instante, Gilberto Natalini diz que ele já sofre algumas agressões dos seus comandados e depois é preso e volta à sua presença. Gilberto Natalini diz, então, que o senhor bate pessoalmente nele, o despe, o põe de pé numa poça d'água, porque ele mentira diante do senhor no primeiro momento, pé numa poça d'água, bate-o com vara, a sua equipe, Albernaz Tomé, padre, capitão Pis, lhe aplica os choques elétricos e o senhor obriga a declarar poesias, que ele escrevia poesias. O que o senhor diz desse fato? Eu não vou responder pelo seguinte fato. Eu mandei uma carta aberta para o senhor Gilberto Natalini para responder
várias perguntas sobre isso, quando foi preso, quando não foi preso. Até hoje estou esperando a resposta dele e ele nunca me respondeu. Não tenho nada a responder. Então, já quem sabe para clarear, o senhor não se negaria a fazer uma cariação com ele, diante da Comissão Nacional da Verdade? Não faço a cariação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor. Não. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de lei. E o senhor é procurador terrorista. O senhor é. Como é que pode ser terrorista? E foi assim que terminou o depoimento do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pesquise esses documentos, pesquise também o envolvimento das empresas capitalistas com essa ditadura. E é isso, dê o like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais, indica para os seus amigos, indica para o seu amigo reacionário que precisa entender a verdade.